Boa tarde, Girassol. Estamos aqui para mais uma mentoria ao vivo. Hoje a gente vai receber a Celi e vamos bater um papo com ela. Ela separou algumas dúvidas bem especiais para nós. Enquanto isso, eu vou me posicionar quanto à comunicação dela da forma mais responsável e acolhedora que eu puder. Então vou colocar aqui nos comentários Live Mentoria. Seja bem-vindo, Maurício. A gente vai ter uma mentoria ao vivo aqui agora. Traga a sua dúvida, Maurício. Não é que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa e não faz sentido a gente perder essa oportunidade de aprendizado, né? Luana sempre com a gente, seja bem-vinda, Luana. Vamos tomar esse café da tarde juntos. A Celi já está aqui, já vou convidá-la para compor a mesa junto do café. Vamos, uma salva de palmas para Celi, que está nesse gesto de coragem. E aí, Celi, tudo bem? Oi, tudo bom, Christian? Tudo Eu mandei a ótimo. solicitação e já não sabia que entrava assim de cara. Não, é Obrigada. porque eu tinha te solicitado já. Aí talvez Ah, foi essa dupla de coisas, né? E esse sorrisão aí, Celi? Me explica esse sorrisão aí. olha, Christian, essa é a minha primeira pergunta, porque quando eu faço vídeos, quando eu estou na tela, assim, aliás, eu gosto muito de estar sempre assim, sorrindo mesmo, né? Mas Uhum. às vezes eu sinto dificuldade de transmitir o que está acontecendo. Por exemplo, agora acabei de receber uma notícia que a mãe de um amigo meu faleceu. E eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Mas dei um comando para mim assim, tá, Celia, você vai lidar com isso daqui a pouco. Agora, não tenho como lidar com isso, né? Porque foi agora, assim. Uhum. Fiquei bastante Uhum. sentida porque eu estive com ele semana passada, ele me falou como é que estava o processo, ela estava no hospital, sabe? Então, eu sinto que eu gostaria de mandar uma mensagem, sei lá, me tornar presente de algum jeito, mas foi agora. E aí eu Uhum. falei, ai meu Deus. Então eu te Eu pergunto, como é fico que a gente se muito feliz. prepara para esses momentos ao vivo? Aham. Eu acredito que a gente pode trazer isso que aconteceu. Por exemplo, gente, estou entrando, fiz esse compromisso com vocês. Só compartilhar uma coisa que está dentro de mim, aconteceu isso e vamos seguir. Eu preparei o conteúdo e a gente vai ter a nossa entrega. A não ser que seja alguma coisa muito, muito, muito que nos afeta, né, gente? Eu vim só dar um aviso que hoje eu não estou em condições de dar essa aula, mas eu vou remarcar, vou avisar vocês, porque essas coisas acontecem, né? E eu acho que todo mundo sabe disso. Uhum. Mas quanto ao sorriso que você chegou, né? Eu acredito que o sorriso ele é uma chave para a gente abrir portas, sabe, Celi? E o sorriso ele tem toda uma questão hormonal de a gente liberar hormônios ligados ao bem-estar, diminuir a produção de hormônios ligados ao estresse. Existe aquele sorriso de nervoso, né? Que a pessoa começa a dar gargalhada assim, mas é gargalhada mesmo, sabe? De se perder. E aí eu vejo que é uma das formas dessa pessoa lidar com a ansiedade. E aí tudo que envolve ansiedade, o buraco é mais embaixo. Existem raízes para a gente trabalhar para que a gente não tenha mais não utilize mais esse recurso. Por exemplo, tem pessoas que ficam girando na cadeira a live toda. Aí não tem como eu falar para ela para de girar a cadeira, porque ela está, na verdade, ansiosa. O corpo dela só está respondendo à ansiedade, mas não adianta a gente tapar o vazamento, se não diminuir ou interromper o vazamento, né? Seria remendar um cano da pior maneira possível. Mas você trouxe um caso muito sensível, né, Celi? Então eu acredito que pensar no momento presente, sabe? O momento presente é o dessa live e aí depois você vai se comunicar com ele estando presente lá, sem carregar nenhuma culpa, nenhum pensamento que te tire do momento presente, porque é no presente que a gente se conecta, né? E a gente tem muito uma tendência de ter uma cabeça multitarefas. Então, enquanto a gente está fazendo a live, a gente está pensando no post que a gente quer fazer. Aí, a hora que você está fazendo o post, você está se cobrando porque deveria ter feito uma live. Aí, na hora de gravar o stories, você está pensando numa tarefa de casa, num serviço de casa que todos nós temos. Então, é esse desafio de respirar
e entender que a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. E ou a gente faz pela metade ou a gente faz inteiro. Faz sentido, Celi? Faz total sentido. E eu tô Eu tenho pronunciando o seu muito. nome certo, Celi? É Celi ou Celi? É Celi, Christian. É Celi, Celi. tá correto. Beleza, perfeito. O que você ia me dizer, perdão? Eu ia te dizer que eu me percebo assim muitas vezes, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu me sinto tão ansiosa realmente que eu vou falar uma coisa para uma pessoa e às vezes eu já estou ali na frente, já estou concluindo, já estou analisando, já estou, sabe? E essa é outra pergunta que eu tenho também para te fazer, porque muitas vezes eu tenho feito muitas lives ultimamente, recebendo convidados. E aí Uhum. eu às vezes não sei como intervir, assim, quero perguntar alguma coisa, ou então quero até interromper o entrevistado, mas acho horrível, né? Não quero fazer isso de forma desrespeitosa, mas às vezes a pessoa percebe que ela está viajando, ela já entrou, já abriu várias abas, né? Como você disse, abriu várias janelas, tá lá, e eu preciso trazer a pessoa para cá e eu não sei fazer isso. E às vezes eu fico, ai meu Deus, a pessoa respira, eu fico, tá, eu acho que é agora, é agora. Mas às vezes o entrevistado é uma pessoa assim que geralmente sabe muito, né, do tema, então e às vezes eu não sei dizer, tá, peraí, vamos ter que alinhar aqui, porque só você está falando, só você está falando e as pessoas não estão acompanhando. Entendi. Existe uma coisa, Celi, que as pessoas elas não sabem ouvir, né? E é muito ruim a gente fazer uma live com alguém que não para de falar um segundo, sabe? Que segue o caminho dela ali e vai seguindo, e às vezes os comentários estão convidando para um outro caminho. A proposta da live era outro caminho, o diálogo está fluindo para outro caminho, mas ele resiste e ele quer provar que ele está certo, ele quer alguma coisa assim, ao invés de se abrir para aprender, né? Eu acredito, Celi, que a gente pode não levantar o dedo, tipo, numa escola, mas, tipo, ir requisitando. Ah, deixa eu só perguntar uma coisa. E meio que dar uma entrada com leveza, sabe? Só para propor, olha, Celi, deixa eu te explicar que a gente teve aqui a proposta da live, que é a gente falar sobre as abas na oratória. E eu vejo que você está levando para um lado de fazer o post no Instagram. Mas vamos retomar que eu acredito que a gente pode, inclusive, fazer uma outra live sobre o Canva, sobre as ferramentas que estão à disposição, mas essa analogia, ela diz de a gente ser mais objetivo, de a gente conseguir abrir portas que a gente vai fechar com o nosso interlocutor. Ah, bacana, Christian. Só que sempre, Celi, sempre tomando cuidado para a gente não estabelecer nenhum tipo de rótulo sobre a pessoa. Tipo assim, Celi, eu acho que você entendeu errado. Se eu disser Ah, uma coisa assim, e é automático, sabe? A gente não toma a decisão e pensa, eu vou falar que ela está fazendo isso errado. A hora que a gente assusta é o jeito que a gente usou para falar. E aí a pessoa ela entra na defensiva, e aí você está querendo convidar ela para vir para cá, e na verdade ela vai para o outro lado para se defender. Não, Celina, não fui eu que entendi errado, não. Eu tenho até o print aqui para te mostrar, e que você não sei o quê. Aí a gente vai se perdendo, sabe? Você está propondo uma solução, mas com uma comunicação muitas vezes violenta, só que violenta não pressupõe palavrão, não pressupõe grito, pressupõe isso de a gente julgar os outros ao invés de observar. Seria, eu estou observando que nessa live de agora, a gente está dando um enfoque maior para essa questão da produção do post no Instagram. E o tema, até deixei fixado aqui, era para a gente falar dessa questão da atenção, de conduzir a atenção da pessoa em uma live. Que você. Aí você já joga uma pergunta para tirar esse clima assim de correção, sabe? E você, me conta, Celi, quando você vai fazer uma live sozinho, individual, como que você faz para ter mais clareza de que você está abordando com profundidade os assuntos que você introduz? sim. Aí é tudo essa dança, sabe? Eu não gosto de chamar de jogo, porque parece que eu estou falando de manipulação, mas é uma dança. E aí você percebe que a É. pessoa está indo para outra direção, de uma proposta completamente diferente. É voltar à condução e trazer ela para a proposta que vocês combinaram, que as pessoas esperam, que é o tema proposto. Fez sentido, Uhum. Celio? Faz sentido, sim. Faz. Tem uma questão, Celine, você me falou também que às vezes você fica ansiosa para fazer o post, pensando em outras coisas.
Dentro do curso, a gente fala muito sobre as cadeiras na oratória, porque existe a cadeira de roteirista, a cadeira de protagonista, que normalmente eu fico em pé nesse momento, mas é só porque é uma cadeira, né? E hoje, gente, a Celi me falou assim, Cristian, eu não tô conseguindo fazer a live em pé, como é que eu faço? Falei, Celi, eu sento com você e a gente vai... Obrigada. Mas eu tô dizendo isso só porque é uma cadeira, mas o protagonismo eu recomendo que, na medida do possível, a gente protagonize em pé. E depois a cadeira de jurado. E às vezes a gente senta na cadeira de jurado na hora de roteirizar a nossa live, na hora de fazer o post. E aí a gente fica se julgando, se diminuindo, se questionando, se invalidando. Aí na hora de protagonizar, você quer roteirizar e fica pensando o que você vai falar. E na hora de protagonizar, você vem com esse julgamento também. Aí existem formas da gente entender a função de cada papel e como garantir para que a gente esteja naquele papel. Porque agora não é hora de eu roteirizar. Agora é hora de eu desapegar desse planejamento, porque eu já planejei muito. Então, o que eu tinha para treinar é igual fazer prova, que às vezes, 1 minuto antes da prova, a gente quer olhar as anotações, aquela coisa que tira a gente da plenitude, fica querendo olhar a anotação na hora da prova. Nossa, eu fiz um exercício assim. Ao invés de você se propor a tentar fazer o exercício de uma outra forma, ou se entregar para o exercício, você fica a prova inteira tentando lembrar aquele exercício que você já tinha feito, mas não está chegando. É o branco que a gente tem, né? Então, é basicamente isso, sabe, Celia? A gente identificar as cadeiras, o momento de cada cadeira, qual o trabalho de cada cadeira, que aí eu percebo, aqui eu não sou o jurado, aqui eu sou o protagonista junto com você, com um papel de mentor. Então, se eu observar alguma coisa assim, eu vou trazer. Mas você falou que já fez várias lives e tá notório a sua leveza e tranquilidade nesse nosso papo, sabe? Tá na sua cara aí, eu tô vendo seu sorrisão, que a gente tá tomando um café, sentado aqui, tomando um café, né, Celina? A ideia eu acho que é essa, né, Cris? Porque quando eu penso assim sobre lives, e eu vi você falando em um desses momentos sobre essa simplicidade que a gente precisa, não precisa, mas que é muito mais, que conecta muito mais quando vem desse lugar de tranquilidade mesmo, de simplicidade, né, com a certeza de que não é TV, não, a gente não, nesse momento aqui, eu estou abrindo a minha casa para a gente conversar, então eu penso que é tão mais agradável se as pessoas também se sentirem bem-vindas nesse ambiente, como ele é mesmo, né? A gente está todo Legal. mundo criando esse espaço assim, de acolhimento online e, e é um exercício, eu penso que a gente vai fazendo assim todo dia. Mas eu queria te fazer outra pergunta, posso? Com certeza, Celi. Eu vesti essa blusa aqui hoje porque ela é assim, meio temáticazinha, né, da Índia, uma blusa assim meio... que às vezes eu faço apresentações sobre viagens, destinos turísticos. E aí, uma vez, eu sempre gosto de usar uma blusa, às vezes eu tenho uma, sei lá, um dia aconteceu uma situação em que eu estava com uma roupa, aqui online, fui fazer uma live sobre o Peru, e aí eu vesti uma blusa e pus uma manta peruana por cima, assim, ficou super colorida, super bonita. Eu fazia sempre isso, eu achava assim, poxa, isso é muito legal. Eu acho que a pessoa já sente, né? Eu vou falar sobre a Índia, eu tô com uma blusa indiana, já me ajuda na comunicação. Eu penso assim. Mas aí uma pessoa fez um comentário tão devastador para as minhas emoções que eu fiquei Ah, arrasada. legal. E aí eu fiquei, caramba, eu sei que ela está no lugar dela de, né, de julgar, e ok. O que, que eu fiz para atrair esse ser para essa live? Mas a verdade é que ela estava lá e eu fiquei abalada. Sabe? Porque ela disse algo assim, nossa, imagino que você está em Fortaleza, deve estar um calor absurdo e você está com essa manta peruana. Eu fiquei, aí depois ficou aquela sensação, puxa, eu devia ter dito isso, mas eu fiz de conta que não tinha acontecido. Mas aconteceu, eu fiquei super abalada, quase choro na hora. Interessante a gente perceber isso, o quanto que nós somos sensíveis, né? Porque se a gente abre para a sensibilidade e a gente se preocupa com quem nos acompanha, existe essa possibilidade de a gente se afetar. E é tão engraçado de fora, sabe, Celi? Porque ao invés da pessoa observar o seu esforço, sabe, de num calor, tá se vestindo daquela forma para promover
um clima, um ambiente, a pessoa ela tem coragem de trazer talvez o único comentário mais inútil que ela poderia fazer, né? E você viu o post que eu fiz sobre a natureza da cobra, Celi? Eu acho que eu vi, mas não lembro muito. Acho que era da cobra e do escorpião, é? Aquela história da cobra e do escorpião, Não, mais ou tinha um menos. da águia e serve também. A história da cobra é É, que tinha um cara tentando ajudar a cobra, só que a cobra ela estava se defendendo e no final ele resume assim: eu não vou mudar a minha natureza por causa da natureza da cobra. A natureza da cobra é se defender de quem se aproxima e a minha natureza é ajudar quem está precisando. E a da águia é que quando o corvo ataca a águia e começa a bicar a águia, ao invés da águia reagir, lutar contra ele, ela vai mais alto porque naquela altitude o corvo não tem condições de se manter e hum, ele cai. E as duas analogias elas são muito interessantes, porque vão aparecer pessoas de histórias e momentos de vida muito diferentes dos nossos. E aí é sempre esse microespaço, porque olha que interessante, a, a respiração traz plenitude para a gente. E na hora que a gente vê uma coisa dessa, o corpo trava todo e a única coisa que a gente não faz é respirar. A gente trava como se é, estivesse pulando numa piscina para não entrar água no nariz. É o contrário, sabe, Celi? O que eu faço e o que eu busco numa busca muito proposital mesmo é respirar. sim. E aí, nesse microsegundo do respiro, eu penso, eu quero descer lá e brigar com ele ou eu quero ficar aqui porque faz mais sentido para o que eu estou buscando agora? Não, ficar aqui. Só que o nosso ego, ele reclama. Depois ele fica assim quando a gente deita a cabeça. Você é muito bobo mesmo, Christian. Nossa, você não devia deixar o cara vir dentro do seu perfil falar aquilo. Nossa, se fosse eu, a gente mesmo conversando, né? Se fosse eu não deixava. Mas é aquilo, sabe, Celi? Talvez se você entrasse nessa vibração dela, sabe, para responder, e daí que tá calor? E se eu quero e tal? Muda a proposta da live, muda o tempo É, fértil, fica nublado. Mas são escolhas, sabe? Vai ter dia que talvez a gente perca a razão mesmo, mas é lembrar da águia. A pessoa tá te bicando. Vai mais alto e deixa a pessoa lá, porque não é sobre isso a live, não é, uhum. sabe? Que mandasse no inbox depois, sabe? Você não ficou com calor, não, Celi? Como é que foi? Não era curiosidade, não era nada. Era só Só um comentário sem desnecessário. pé nem cabeça. Exatamente, Celi. E o que você sentiu? Você consegue descrever os seus Não, sentimentos? eu senti assim, caramba, essa mulher tá querendo tirar o meu chão, né? Mas assim, não era uma pessoa nem que eu fiquei só, sim, eu fiquei. O bom é que as próprias pessoas que estavam na live comentaram. Ah, deixa de ser mal educada. Disseram as coisas que talvez eu quisesse ter dito, mas não ia dizer, eu acho que eu não diria. Mas as pessoas disseram, né? Assim, ah, deixa de ser mal educada, porque imagina, a mulher trouxe a manta lá do Peru e eu não fiquei com a manta, eu só mostrei assim, olha, gente, como é esse destino, como é colorido. Olha isso aqui, olha uma das coisas que você pode fazer quando você for ao Peru, é visitar os mercados, os bazares, comprar Aham. coisas como essa aqui, que podem decorar a sua casa. Pode ser uma roupa, pode ser o que você quiser, que geralmente as pessoas gostam. Mas eu fiquei assim, aí depois eu pensei, depois eu vi alguém falando, não, olha, você vai fazer live, se você é entrevistadora, não, a entrevistadora, você tem que ser o mais discreto possível. Deixa que o entrevistado é que brilhe. Ai, meu Deus, será que eu posso então usar minhas roupas típicas ou não? Eu não sei. Legal, legal, Celi. Mas eu queria Só saber sobre isso, Christian. O uma que, que coisa que você eu me assustei. recomenda? Quer dizer, então, que você só vestiu o negócio. Você não ficou ele a live toda, não, né? Não, eu só Nossa, comecei e a aí a live e disse, olha, pessoa, em uma live de uma né? hora, a única coisa que ela presta atenção é nesses 1 minuto que você veste, olha que linda, bonita e tal, e tira, É, sem comentários. E é uma atitude muito legal da sua parte, Celi, porque isso de trazer para a mesma aba é o rapport, e a gente consegue uhum, trazer essas formas, seja pela música, por qualquer coisa que você tiver que faça referência àquele contexto. Teve uma vez que eu dei um curso de oratória para uma equipe de competição aeromobilística. E o meu irmão já tinha feito parte dessa equipe. Aí ele tem um boné que é tipo árabe, assim, que ele é todo fechado, sim, que assim. protege E aqui. aí
eu fiz a live usando aquilo, a aula, eu pus, igual você fez. Depois eu falei, gente, isso aqui é quente demais, eu não vou nem ficar. Eu fiquei me imaginando alguém falar assim, nossa, que coisa ridícula, desnecessária e tal. Então, é bola pra frente, sabe, Celi? Deixa essa pessoa lidando com os processos dela. E eu quero dizer, Celi, que a gente sempre tem que observar alguns tipos de formalismos que a gente segue e que talvez para o nosso contexto aquela burocracia não sirva. Obrigado, voo de canoa, tá dizendo que tá amando não seguir esse papo. E aí é o seguinte, Celi, dentro da televisão, o que a gente vê é essa fala extremamente formal e esse tipo de entrevista, né? Eu não posso falar quase nada, eu não posso brilhar muito, mas eu vejo a live que seja uma entrevista como uma dança, realmente uma dança. E a sua luz, ela não ofusca a minha luz. A sua luz ilumina o caminho para minha luz. Então, se você vier para cá e der um show de oratória, se comunicar bem, todo mundo te elogiar, às vezes o corpo pede para ser invejoso, mas eu lido com isso e eu falo, eu não quero a natureza da inveja, não vai me trazer bons benefícios. E eu fico te vendo brilhar e me iluminando com a sua luz. Então, Sim. quanto mais... Nossa, seria como, por exemplo, né, eu receber alguém e a pessoa se vestir de alguma coisa de girassóis, eu falar, poxa, era meu negócio do girassol. Não, no contrário, eu vou falar, gente, nossa, Celi, que generosidade da sua parte, achei muito legal esse adorno que você arrumou. Mas então Eu ficou. imaginei. Fez sentido, Tá. Celi, isso que eu disse? Eu acho que não deve ser uma preocupação nossa. Acho que não tem muito uma Sim. matemática de divisão de tempo. É a dança que vai dizer quem vai ser mais demandado, quem vai trazer mais ideias. A Lau chegou aqui para o nosso papo. Acho que a grande questão é a gente pensar que enquanto um está brilhando, enquanto um é o sol, o outro se torna girassol. Porque se for para ficar os dois sols, bate de frente, e os dois girassóis ninguém conversa. E aí vai ficar eu olhando para sua cara e você para mim. Então a gente tem que ter essa dupla. Uma hora eu sou sol, depois eu me ponho e Sim. você se torna o sol e eu me ilumino com seu brilho, te faço perguntas. Sim. Qual Bacana. faz mais sentido para você, Celi? Eu gosto desse pensamento de que, tá, tem momentos que eu sou o palco, pronto para você, preparo tudo para você vir aqui brilhar, e a gente faz isso juntos, né? Acho que quando isso acontece de um jeito genuíno, realmente em sintonia, a gente sente também que um vai dando nutrição para o outro, é como se, tá, eu tô aqui fluindo, normal, tá, para mim tá beleza, não tá ruim, tá ótimo. Uhum. Mas às vezes o que eu fiz agora, assim, uma decisão minha foi, eu vou escolher mais as pessoas que eu quero entrevistar e já seguindo a tua orientação, que eu tenho acompanhado as lives, eu tenho feito aquela preparação de tela também com a pessoa. Então eu convido, olha, fulano, vamos fazer um momento nós dois aqui para a gente se perceber como é dividir a tela. Às vezes a pessoa fala, não, eu nunca fiz live na minha vida. Porque algo que me incomoda também, que eu vejo, que eu me conecto muito com você nesse ponto, é que eu vejo pessoas incríveis, com conteúdos, meu Deus, maravilhosos. Eu fico, sabe, às vezes a Lau, bordando, que é a minha filha, diz, mãe, cuida da tua vida, mãe. Não. Mas, Laura, é porque essa pessoa tem um conhecimento que ia ajudar tanta gente. Imagina se essa pessoa pudesse, né? Pudesse. E às vezes ela está travada ali, ela não consegue. Ela ligou a câmera, ela não consegue. Mas às vezes com a ajuda de outra pessoa, então às vezes essa live compartilhada, já recebi assim um pouco esse depoimento. Nossa, eu estava travado, mas aí ainda bem que você estava lá e me ajudou e você, né, me deu uma força aqui, me lembrou do que eu tinha esquecido e a gente foi juntos aqui para essa live. Mas às vezes é um pouco assim, tem gente que é meio mal educado, assim, às vezes, por exemplo, a live do Instagram, a minha live, o meu perfil tem um tempo, eu não faço muito nesse perfil, eu faço no perfil da minha agência de viagens ou num perfil que eu falo sobre a Índia. E ela tem um tempo, cai 1 hora, então se eu não combinar isso com as pessoas, olha, fulano, vai cair em 1 hora, então vamos tentar aproveitar o tempo melhor que a gente puder.
E aí eu aprendi isso com você. Agora eu faço a preparação, anoto, faço a respiração, treino a minha voz, sinto como é que ela está acontecendo. E, nossa, realmente faz a diferença. Eu queria te dizer isso, Christian, porque já fiz um curso há muitos anos, que foi um curso muito legal para mim, que eu recomendo. Também foi assim um divisor de águas para minha vida em termos de falar em público e tal. Mas eu sempre, eu acho que esse curso me dava me deixou um registro de que curso de oratória é uma coisa assim carésima, uma coisa que eu tenho que vender o rim, como eles diziam, né? Eles diziam assim: olha, esse curso é maravilhoso, se ele agora é assim, é esse preço. Eu disse, mas nossa, é muito caro. Eles diziam, olha o que eles diziam: olha, você vende o filho, mas não entrega. Caraca, que coisa cara é essa, né? Então, quando eu vi o seu curso, a sua proposta, puxa, quando eu vi, eu pensei, nossa, isso vai ser o valor de um carro, né? Eu vou vender meu Uhum. carro, vou ter que vender minha filha, lá, abordando. Fazer o Mas aí eu leilão, vi, né? nossa, que tanto conteúdo rico, né, assim, prático, fácil, é para isso. Então, eu fiquei, assim, bem contente de te encontrar e quero que você seja meu professor. Serei Vou com o maior fazer esse prazer. curso com você. A Luana reconheceu essa serenidade que você está trazendo. Você falou que está se preparando de uma forma diferente e ela reconheceu isso agora. Ela disse que você tem uma voz meiga e passa uma serenidade sem fim. E a Lau Ai, que também bom. elogiou a nossa conversa aqui, a Patrícia. É muito interessante, Celi, a gente adquirir esse hábito, entender que carinho parado dá dengue e que quando a gente começa É. a dar carinho e a fazer elogios genuínos que vêm do coração, a gente entra para esse lado da cabeça que sabe ver coisa que presta. Ao contrário daquela pessoa que cruzou o seu caminho aquela vez, que a vida toda ela foi treinada para caçar defeito. E aí ela é ótima em caçar defeito. Só que uma hora ela vai ver o vídeo dela. Uma hora ela vai gravar o vídeo e o vídeo vai para galeria. E aí ela vai achar defeito no vídeo dela. É, Talvez num vídeo que todo mundo está elogiando e ela sabe achar defeito. Aí ela acha. Mas a gente que aprende a trazer esse tipo de conversa gentil, acolhedora, a hora que a gente vai ver o nosso vídeo, a gente vai com uma cabeça muito mais prática. Ah, nossa, eu percebo o que pode mudar, mas isso aqui para hoje tá legal. E aí a gente começa a criar esse hábito. Quanto mais a gente projeta isso para fora, como a qualidade dos nossos diálogos internos, ela vem da qualidade dos nossos diálogos externos, a gente conversa assim com nós mesmos. Aí a gente começa a ficar acolhedor com nós mesmos, a gente começa a ser o nosso maior incentivador no lugar de ser o contrário, né? Meu pai está dizendo que o curso é é, R$ 9.990. Não, pai, é 697. 10% desse valor. pois é, eu pensava que era 70 mil quando a pessoa me falava assim, nossa, porque o outro era isso, né? Era uma coisa assim, realmente eu tinha que vender minha filha, e aí eu, nossa. Mas eu fiz, não vendi, graças a Deus, né? E não precisei vender o carro também, mas na época. Mas assim, me dava esse registro de que, nossa, esse conteúdo assim, realmente é de um professor muito formal, que você vai precisar. E esse curso ele era assim, né? Eu tinha que vestir um terninho, Uhum. tinha que acordar maquiada e tal e tal. E muito legal, foi muito importante para mim, me serviu muito, me serve muito, muitas vezes resgato esse conhecimento, mas eu vejo que hoje, pelo menos eu preciso do meu negócio fazer com que ele aconteça no digital, e o digital é outro jeito, né? Eu percebo que tem Então, eu outra vejo pegada. que o digital ele tem uma beleza mais artesanal. Quando a gente fala dessa oratória que você descreve, fica muito claro para mim que é uma oratória para preparar um telejornalista. Então, é para tornar alguém um William Bonner, uma Patrícia Poeta, o que é válido. Só que quando a essência da pessoa é muito diferente daquilo, a pessoa se sente muito amarrada, porque ela não pode sorrir o tempo todo, ela não pode gesticular muito, ela não pode mexer o rosto, ela tem que fazer gestos desse jeito, olhar nessa direção e ter uma fala É, erudita, com pausas de 5 em 5 minutos. E
Aí você começa a criar umas regras assim que para conectar não tem muita regra, sabe? Tem a entrega, tem a respeito. Existem as técnicas para ajudar a gente a deixar a fala mais limpa, porque às vezes os vícios de linguagem, eles poluem a fala e chamam mais atenção do que a Sim. mensagem. Às vezes a pessoa ela não consegue ter uma clareza de trazer tudo de uma forma objetiva. Mas eu não vejo isso tendo relação com a fala do telejornalismo, sabe? Eu vejo que a gente aqui na internet, a gente está construindo uma comunicação muito mais intimista, sabe? Eu estou na minha casa, você está na sua, e não tem burocracias. A única regra aqui é respeito. E se você quiser ir lá buscar o manto do Peru agora e vestir, você vai. Se eu quiser pegar o boneco que eu falei, eu vou. Se a gente quiser pôr a Lau aqui agora, a gente põe. Se a gente enjoar dela, a gente tira. E a gente é que vai fazendo tudo isso conforme a conexão demanda, né? É. Até anteontem eu fiz uma live e aconteceu uma situação. Eu moro só e aí o interfone tocou, né? Chegou alguém lá Uhum. embaixo, o interfone tocou e eu fiquei. Gente, não posso ignorar isso, né? Eu tô aqui do lado da cozinha, tá aqui o barulho. Eu falei, olha, eu fiquei. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fazer de conta que esse barulho não está acontecendo, todo mundo ouvindo o interfone tocando? Aí eu pensei exatamente isso. Bom, se eu for pro William Bonner, sei lá, qualquer coisa, né? Mas eu tô aqui, eu falei, ó, gente, me desculpem, assim, nem falei me desculpa. Gente, eu preciso de um minutinho para atender ali o interfone, porque deve ter acontecido alguma coisa. Aí a pessoa disse, não, sabe o que é? Que a manicure chegou. Pelo amor de Deus, tá bom. Então pede para ela subir. Aí eu disse, gente, só mais um minutinho. Aí ainda bem que a minha convidada continuou a conversa, porque ela estava lá na Alemanha, era uma live com uma pessoa lá na Alemanha, mas foi tudo muito rápido. Ela entrou e falei, olha, por favor, fica ali sentadinha esperando, que já já a gente conversa. Eu voltei aqui e eu senti que as pessoas ficaram super tranquilas, assim. Não Uhum. precisei criar nenhuma historinha, né? Nenhuma. Nossa, Eu fiquei pensando o que, é que o Christian faria se fosse com ele. Eu acho que ele faria isso, né? Se que não tinha o que fazer, o que é bacana. que eu ia? Eu não ia cancelar a live para Aham. fazer tudo de novo, fazer de conta que não estava ouvindo, o interfone ia tocar, ia ser muito pior, porque ia tocar inúmeras vezes até. Talvez viria alguém aqui, né? Não sei. Mas Sabe o eu que vi, que eu poxa, que faço? legal isso, né? Que legal É lindo, essa liberdade, assim. se parabenize por essa condução. Foi exemplar o que você fez. E tinha uma convidada, sabe? Se fosse sozinha, eu acho que talvez seria um pouco diferente, mas o que que eu gosto de fazer numa situação dessas é pegar o celular e levar ele comigo para o que eu tenho que fazer. Por exemplo, Ah, sim. deu um sinal de bateria aqui, gente. Eu vou só ali pegar o carregador. Vamos comigo? Aí eu pego, levo, ponho para carregar aqui, com a pessoa me vendo. Que aí eu acho que dá uma ideia assim, não dá uma ideia de abandono, sei lá. Mas se tem É uma verdade. dupla, tranquilíssimo, sabe? Se ele, o telefone tá tocando, eu vou só receber uma coisa ali e você vai conduzindo, eu já tô chegando. Beleza, o pessoal vai comentar, vai interagir. Mas ainda assim, se for sozinha, tudo é conversado, sabe, Celi? E você falou uma coisa tão bela e que eu repito tanto pra mim, que é a gente parar com essa história de mentirinha, sabe? A gente fica contando Ai, umas mentirinhas pequenas que não leva ninguém a nada. E quando a gente mente pra fora, a gente mente pra dentro e a gente fica acostumando que a gente é mentiroso, que a gente nos vê mentindo. Aí a gente aprende a dizer isso de uma forma humilde. Gente, o interfone tocou, um minuto, eu já volto. Gente, entornei a garrafa de água aqui, vou só limpar, porque senão vai molhar o notebook. Gente, aí vão dizer que eu sou doida de entornar água no notebook, vão dizer, a gente tem que parar com essas coisas. E como eu disse, Celi, a qualidade dos nossos diálogos internos depende da qualidade dos nossos diálogos externos, que também uhum. determina a qualidade dos nossos diálogos internos. Então é o ovo e a galinha, não sei quem começa, mas quando você diz que é culpada, você diz desculpa, gente, o interfone está tocando, já volto. Você está dizendo para você, Celi, você é culpada. Que história é essa do seu interfone tocar durante a aula? Quem você acha que você é para permitir que uma coisa dessa aconteça? Você está dizendo isso para você. Mas agora, quando você vem com tranquilidade, pessoal, interfone tocando, um minutinho, eu volto aqui. Seu corpo te mantém na plenitude e você volta
sem se sentir perseguido. Ai, gente, desculpa, nossa, deixei vocês aqui, né? Vocês devem estar pensando que eu sou descompromissada, que eu sou não sei o quê. E aí a gente põe minhoca na cabeça da pessoa. A pessoa vai achar isso. Tem gente que abre a live e fala assim, gente, isso que eu vou falar agora é muito complexo, é muito difícil. Já põe na cabeça da pessoa que vai ser chato. Gente, eu sei que esse assunto aqui é chato, mas eu tenho que falar sobre ele, já virou chato. Gente, eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar disso aqui. Já ficou ruim de te escutar. A gente Perdeu a credibilidade. a gente pede pro outro acreditar menos na gente, sabe? Se ele não leva a sério isso que eu vou dizer agora não, tá? Se ele, essa aula aqui, a gente faz isso sem querer e a palavra ela tem muito poder, né, Celi? Quando a gente começa a ficar mais Tem. presente, a gente percebe palavras que a gente vai substituindo. Pode parecer abstrato demais para alguém, gente, mas se alguém aqui já teve o exercício prático de se comprometer com um exercício como esse, e como a Celi concordou, imagino que você também já tenha na vida, né, Celi? Observado certas coisas que você dizia e que não tinham sentido em relação aonde você queria chegar, né? Como é que foi isso? Olha, um, um detalhezinho também que eu mudei de semana passada para cá, né? Quando eu fazia live, eu estava sempre fazendo assim, eu sentia a necessidade de dar um feedback para a pessoa que ela estava falando, que eu estava ouvindo, que eu, sabe, que eu aprendi isso. Não, você faz assim, né? Só Aham. que aqui, isso se torna muito ruído. E a Laura manda para mim, mãe, cuidado com o aham. Eu ficava, aham, aham. Quando eu ia ver a gravação, Christian, tava aquele monte de aham, um monte de ruídos. Você imagina isso numa live, muitas vezes, com 3 pessoas, né? Uma pessoa em Brasília, como eu fiz domingo, uma pessoa em Brasília, uma pessoa na Itália e eu. 3 pessoas, às vezes, uma falando outro idioma. E aí eu no aham, aham, aham. Não dá pra ouvir nada. Eu fiquei, segura Legal, o aham e Celi. mexe um pouco a cabeça. Olha que legal que eu estava dizendo numa live ontem, que o teatro, ele me ensinou a gritar sem gritar. Você estava presente quando eu falei isso? Não, E mas eu já vi outros momentos você falando sobre a importância do teatro, assim, do corpo, né? Como te ele me ajudou. ensinou a gritar sem gritar e falar baixo sem falar baixo. Então eu consigo gritar, eu consigo falar bem baixo, só que com a pessoa me ouvindo, sem ela ter que precisar aumentar ou diminuir o fone dela. Tem gente quando quer contar um caso, quer gritar, grita, que a pessoa quase sai da live. Nossa. E a gente consegue concordar com o corpo também. E aí não existe Sim. muito uma regra. A cada frase demonstre que está interessado. É simplesmente esteja interessado. Ouça de verdade. Eu estava assim o tempo todo, de tanto que eu estava me vendo na sua história. Aí o meu amigo Fabrício falou assim, Christian, tá balançando muito a cabeça. Ele falou uma coisa assim, e eu sei que eu tô, porque eu tô concordando demais. Às vezes eu faço assim, alguma coisa assim. Eu trago mais o corpo, mas às vezes eu falo aham também. E eu achei legal isso que você falou, porque realmente cria um ruído, né? Fez muito sentido, Celi. Cria um ruído e você, às vezes, a gente percebe assim, não precisava, né? Você já está ali olhando para a pessoa, ela já está se sentindo apoiada, eu já tinha dito antes, olha, vamos receber o fulano, que é uma pessoa super importante por causa disso, disso, disso. A outra pessoa está lá na Itália. Então já está tudo ali selado, né? Uma outra pergunta, Christian. Posso mais uma? Por favor. Às vezes Pode. eu também sinto muita dificuldade, porque às vezes eu quero muito contextualizar sempre. Sabe, assim, quando eu vou fazer uma pergunta, eu quero. Não, mas assim, eu queria te explicar que, na verdade, eu estou te perguntando isso por causa disso, disso, disso. E eu vejo que nesse momento eu já me desconectei, porque parece que eu ouvi você também falando sobre o peso, né, da fala. Assim, uma coisa é você gravar um vídeo de 15 segundos para dizer uma mensagem. Pronto, é que só aquilo ali, não tem que ficar contando a história, porque aí quando você vai dizer o que você deveria ter dito, parece que já não tem mais o mesmo entusiasmo, o mesmo Uhum. tom, o mesmo peso assim da comunicação. E às vezes acontece. Eu quero melhorar isso. Você diz em relação a uma aula da jornada, que eu trouxe um exemplo de um professor de inglês.
Isso, exatamente esse Tá. exemplo. Então, o que acontece, Celi, é que no planejamento a gente começa a perceber os diferentes formatos que a gente tem para produzir conteúdo e os diferentes objetivos de cada um. Então, por exemplo, tem um anúncio que eu faço que é só para convidar as pessoas que já assistiram a jornada para assistir Uhum. de novo, ou que já se inscreveram na jornada para ir assistir. E aí a gente começa a ficar mais estratégico do que é relevante para aquele momento e do que às vezes não é. Porque às vezes a gente se apega a detalhes e esses detalhes, eles criam uma espécie de ruído, sabe? Que a essência é eu avisar isso daqui. Aí eu trago isso daqui e aí o anel ficou perdido no meio de tanta informação, mas às vezes eu só queria mostrar o anel. Isso. Então, é uma prática, sabe, Celida? A gente vê o formato e sempre pensar o que eu quero com isso. Essa live, o que eu quero com ela? Dar uma mentoria para a Celi e ajudar no que for preciso. Então, todas as perguntas são bem-vindas, toda essa interação é muito bem-vinda. O que eu quero num Stories que eu aviso que o link do curso está na bio. Aí, às vezes, tem um mínimo de contextualização para não ficar um negócio, um pombo sem asa lá. Link do quê? Gente, o curso Intimidade com a Câmera, que visa preparar vocês para comunicação persuasiva e didática, tá lá, o link tá na bio. Aí já é uma coisa mais direta. Mas se eu vou dizer isso e comento que está sendo um grande prazer, nossa, todos os dias eu acordo muito mais feliz por causa dessa jornada, e tanana, 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 e o link está na bio. Aí, quantas pessoas já não se dispersaram e Sim, literalmente, porque as pessoas saem do nosso vídeo, né, Celi? Quando a gente pega para ver a é, porcentagem, a galera assiste é. 10%, 20%. Então, é a gente hierarquizar as informações. A gente tem isso no curso também, que seria como um designer. Ele coloca a fonte desse tamanho para um termo, desse para outro e desse para outro. Ou quando a gente vai ler um livro, que um lugar a gente grifa de amarelo, o outro a gente só sublinha e o outro a gente só faz uma chave assim. A gente tem essa habilidade de hierarquizar a informação e conseguir trazer mais tamanho para aquilo que merece mais tamanho. E aí, com a devida estratégia e pensamento e hábito, a gente começa a trazer para a comunicação também. Fez sentido a explicação que eu te dei, Celito? Fez, total, total. Ótimo. Porque também não é uma ideia de sempre fale rápido. Tem momentos que a gente pode contar uma história, que a gente pode trazer uma analogia, que a gente pode abrir uma porta e fechar. Mas eu vejo, Celi, uma coisa muito legal de eu mencionar, que tem pessoas que carregam a crença de que o que ela fala não é bom e que ela não merece ser ouvida pelas Ah, pessoas. aí é Nossa, eu não sou tão inteligente assim, acho que difícil. não vale a pena me escutar. E aí essa pessoa geralmente ela acha que ninguém entende o que ela está falando e ela vê muita necessidade em contextualizar, 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 porque ela acha que ninguém entendeu o ponto que ela está expondo. Então é sempre um convite da gente alimentar essa autoestima, esse senso de confiança, para a gente perceber que nós temos o nosso lugar, temos uma linda caminhada para percorrer, mas a gente sabe várias e muitas coisas e se empoderar desse tamanho, para que a nossa fala ela não fique tão vazia, sabe? É uma fala, às vezes, extensa, mas sem conteúdo, porque o conteúdo escorre pela nossa insegurança. É, Quando alguém me fala assim, Christian, ninguém entende o que eu falo, eu pergunto, mas você recebe esse feedback com frequência? As pessoas te dizem, Christian, não entendi nada que você falou. Não, geralmente todo mundo responde. Então toma cuidado, porque pode ser essa vergonha, essa timidez que te leva a achar isto, e isso vem para sua voz. De fato, é diferente você dizer uma mensagem acreditando da relevância dela e sua, e você dizer uma achando assim, pô, nem vale a pena me ouvir. Nossa, ai meu Deus, gente. 4 horas, quinta-feira, vocês devem estar cheios de coisa para fazer, e eu aqui falando na cabeça de vocês. Isso se torna realidade na hora. Na mesma hora, uma live que estava é boa. verdade. Quer saber? É verdade o que ele falou. Eu acho que eu vou resolver minhas coisas. E a gente dissipa, né? Eu lembro de uma vez, Christian, eu fui a um restaurante e eu estava com uma pessoa e ele perguntou assim para o garçom: Olha, arranja uma mesa para gente bem bacana,
aqui ao ar livre? E o garçom, ah, claro, e tal. E ele perguntou pro garçom, esse restaurante, e aqui bomba? Vai bombar mesmo mais tarde? E o garçom olhou assim para ele e falou, bomba não. Que bomba não. E nós ficamos ali assim, diante, né? Puxa, se o garçom, que depende de comissão, que um lugar lindo, ao ar livre, se o garçom diz que não bomba, é difícil a gente acreditar, E né? É tem difícil a tantas gente fazer outra maneiras. coisa que não É difícil seja. ficar ali, Ah, né? então tá, vou embora, né? Então, já que não É, bomba, eu quero um lugar que bombe, eu vou ter que sair daqui. a gente pode dizer Mas que é difícil de prever, que cada dia é de um jeito, então eu não sei te afirmar com certeza. Ou, não, aqui é um pouco mais é, reservado e aqui a gente consegue é, conversar, a gente consegue bater um papo, o pedido sai até um pouco mais rápido. é, E jamais julgar contra a gente, né? E desculpa, eu te interrompi, é. Celi. Não, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que isso me lembrou talvez a pergunta mais importante que eu queria, uma situação que eu queria colocar para ti, e que é o seguinte: eu trabalho com viagens, né? Uhum. Faço roteiros personalizados, organizo grupos temáticos, viagens lindas, viagens assim, além de um olhar turístico. Por exemplo, eu tenho roteiros para os cenários da Segunda Guerra Mundial com um professor especialista em história, em, em cultura da Alemanha, da República Tcheca, da Europa. Eu tenho uma viagem, você que é do teatro, tem uma viagem chamada Viajando com Shakespeare, com um escritor que é especialista em Shakespeare. Uhum. E agora, com esse momento que nós estamos todos vivendo, a gente não tem como viajar, né? Não tem. E as pessoas às vezes me perguntam, mas Celi, por que você fica fazendo lives sobre viagens? E eu não faço live sobre viagem, eu acredito verdadeiramente que não é hora da gente viajar, mas é hora da gente continuar sonhando, planejando, mais do que qualquer outra coisa, porque isso vai passar um dia e a nossa relação com o tempo está se mostrando de outro jeito, cada um está percebendo, né, com as suas experiências, como que vai dar importância para as suas prioridades. E viajar é mesmo algo que é transformador, deixa você mais criativo, deixa você mais uma percepção de mundo muito maior, você vai se tornar uma pessoa melhor, isso ninguém mais nem discute. Mas às vezes eu fico, sabe, quando eu vou fazer, eu digo, Celia, não vou falar sobre viagem, não. Aí quando eu faço, eu digo, não, pera, tem uma voz aqui dentro de mim que está querendo me invalidar. Mas eu vou fazer do jeito de falar o que eu acredito que é isso. Eu acredito que realmente você não deve viajar agora, a não ser que você esteja vacinado para alguns lugares, né? Caso contrário, você deve ficar em casa planejando suas viagens, seus projetos. E aí, quando eu falo assim, a pessoa, nossa, eu quero participar, eu vou fazer um tour virtual pela Índia, agora no domingo. E vai ser a primeira vez, e eu vi uma dica, uma orientação, não gosto de chamar dica, porque eu acho que é uma orientação tão rica, que não Aham, é uma dica, né? concordo com Que isso. você disse assim, nossa, quando você estiver falando no Zoom com várias pessoas, você deve olhar para a câmera, porque se você olhar para a pessoa, pode ser que os outros não se percebam sendo vistos, né? Você não está conversando com a pessoa, você está conversando. E aí, essa dos momentos do curso que eu quero aproveitar bem, que são esses momentos de aula que, se a gente não está muito assim conectado com a comunicação, aquele conteúdo incrível, aquele espaço que pode ser muito rico, muito maravilhoso, pode se perder, porque, né, eu estou nesse lugar de que, olha, na verdade, eu não deveria estar falando sobre isso e tal, e pronto, já desconecta tudo. Mas eu queria que tu me comentasse o que é que tu achas, o que é que eu Tá. posso fortalecer nesse jeito e nesse assunto especificamente. Eu acredito que é um trabalho de sensibilização que a gente pode fazer, sabe, Celi? Sensibilizar para entender que com livro a gente viaja sem sair de casa e todo dia eu viajo com algum livro, sabe? E quando a É gente fala de verdade. viagens, que são viagens, eu acho que a viagem é mais tangível ainda. E a professora Liris, que é uma mulher incrível que eu acompanho,
ela, diante desse cenário, que estava todo mundo parando de gravar vídeo, porque o algoritmo do Instagram, ele está muito cruel recentemente. A gente grava vídeo, ele não entrega para as pessoas, a gente abre live, ele não avisa, as pessoas não recebem nosso post, as pessoas várias coisas. E aí teve gente que pensou, não vale a pena gravar vídeo, não vale a pena estruturar uma live. Eu faço uma live, tem dia que tem 40, tem dia que tem 15, tem dia que tem 8, tem dia que tem 30, e eu tô vendo que não tá dando fruto. E aí, essa professora, ela relatou a história do Ayrton Senna, que ele era um piloto que, durante as chuvas, todos os pilotos tiravam o veículo da pista. Ah, E o Ayrton Senna, ele era um cara que acelerava na chuva. Ele era um cara que, na adversidade, ele buscava entregar sempre mais para se adequar também àquele novo contexto. E, quando a chuva passar, ele está muito melhor do que os outros e do que ele mesmo estava. Porque eu acho que a competição maior é com a gente mesmo. Eu não gosto de pensar em competição externa. Eu acho que a gente tem que buscar é se evoluir. Mas pensa nisso, sabe, Celi? Isso vai passar, você vai poder voltar. E outras Celis estão tirando o carro da chuva. Estão falando, poxa, não vale a pena mexer com o estragando. Vou falar para ir para a Índia, a pessoa vai comprar passagem, a alfândega está fechada, sei lá. Quer tirar passaporte, não está emitindo. Então, só que você tá. É um plantio que a gente faz. E junto com essa história, tem a história do bambu chinês, que ele é um bambu que eu vi um professor dizendo outro dia, que ele passa 5 anos para ele chegar desse tamanhozinho assim. E aí, 5 anos você olha, poxa. E aí, ao longo de semanas, ele cresce 25 metros, 20 metros. E aí o pessoal fica assim, nossa, da noite para o dia, ele cresceu 25 metros. E não. Foram anos de um crescimento que às vezes ninguém está vendo, sabe? Então eu vejo que todo esse cenário, eu não estou dizendo que é fácil para ninguém, mas eu vejo que as pessoas que elas estão mantendo o carro na chuva, não precisa nem acelerar, mas mantendo o carro na chuva, elas estão se conhecendo mais, elas estão percorrendo um caminho e que outras pessoas estão mudando de área, porque não cogitaram a possibilidade de manter na chuva. Eu vejo que é uma área extremamente sensível e que realmente não tem como fazer, mas eu acho que você encontrou uma das melhores soluções, que são os tours virtuais. E exatamente o que você disse, se eu olhar para a câmera, eu estou olhando para 30 pessoas. Se eu olhar para a Celi, eu estou olhando para 0 pessoas. Nem para a Celi eu estou olhando, porque eu estou olhando para baixo. Mas você pode olhar, sabe, Celi? É livre, você não tem que nada, mas é na câmera que você se conecta. Aí depois você quer ver se a Celi está concordando, você olha para ela e tal, de levinho, mas volta para cá, porque as pessoas estão aqui. Aí alguém fez uma pergunta, aí você procura dentro dos 30 lá, Marcelo, bacana. Então, Marcelo, quanto a isso que você perguntou, aí você mantém a conexão genuína com a pessoa enquanto você faz isso. Mas a minha opinião total, Celi, é que você busque se reinventar, faça lives com pessoas que já foram para lá, já fizeram intercâmbio para lá, têm vontade de ir para lá, admiram ou estudam a cultura de lá. Faz live com um nativo que aparecer, que rascunha no português alguma coisa, e você tem essa live com ele, encoraja ele a falar que... É uma coisa muito doida, né, Celi? Nós amamos ver estrangeiro arranhar no português e a gente morre de vergonha de arranhar em qualquer idioma. Isso aí é a coisa que eu menos entendo. Chega um mexicano aqui falando tudo errado, eu vou falar, poxa, não é isso que fala, não, é desse jeito. Mas vamos lá, o que você quer? A gente tira da pessoa o que ela quer falar, a gente ajuda do jeito que dá. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. E quando a gente vai para lá, as pessoas tentam fazer isso com a gente não, eu não posso. Não pode porque você não deixa, você mesmo não se permite, né, Celi? Eu sinto, sabe, Cris, que esse curso com você é um curso... você diz que é de oratória, mas é muito mais. É um curso de autoconhecimento. É um curso então, Celi, de muitas outras bases, né? Que todo mundo precisa perceber que isso é o que de fato importa. A comunicação é só o que a gente talvez veja, né? Mas para que ela aconteça, muitas outras coisas precisam acontecer antes e de um jeito assim, bem bacana. Eu fiquei muito feliz de te encontrar no teu perfil. A Laura é tua fã, ela diz, mãe, você precisa ouvir o Cris. Ele fala de um jeito, mãe, como a gente nunca ouviu antes. E realmente faz muito sentido, né?
Uma coisa que ela me Muito falava feliz. muito, que ela dizia assim, olha, às vezes alguém faz uma pergunta aqui na live e a gente fica assim, ai meu Deus, não quero deixar esse silêncio. Mas eu tô aí a Laura disse, mãe, o Cris fala assim, você deve deixar a pessoa perceber como é que você formula como é que você está pensando aquilo e como que você vai construir a resposta baseado, né? Tudo bem ter um silêncio, não pode ficar. E eu vejo, puxa, como isso é legal, como isso conecta de novo com as pessoas, né? As pessoas sentem que estão falando com outra pessoa e não com uma Uhum. máquina e não com um robô. E, e eu acho que ela sente que está falando com uma pessoa original, sabe? Que ela não tem coisas prontas na ponta da língua para tudo. Ela pega aquilo, digere e traz. Peraí, deixa eu ver. É, Tá. As pessoas gostam de ver as outras pensando em voz alta. Quem a gente gosta de acompanhar, quando eu vejo a pessoa pensando em voz alta, o Cortella, que eu citei ontem, por exemplo. Se alguém fizer uma pergunta, eu ver ele mexer na barba assim, eu falo, pô, vai sair coisa boa aí. é, Ele vai inventar uma coisa legal para nós. E a gente já quer responder de bate-pronto, né? Fica ofegante, emenda com vício de linguagem o tempo que a gente precisaria respirar e quer sair de cara. E eu vejo que alguns cursos de oratória, eles vão de fora para de fora. Acho que nem entra dentro, né? É o jeito que você gesticula só e a técnica e a entonação do começo da palavra, do final e tal. Mas eu acho que a verdadeira oratória ela é de dentro para fora. Tanto que o primeiro módulo a gente fala de erro e diálogo, o segundo a gente fala de valores e autenticidade, aí o terceiro de didática e vai saindo a persuasão, clareza, objetividade, é aí que a gente fala do corpo, porque isso vem de um lugar. E o corpo, nada disso daqui é raciocínio, isso daqui é entrega. Eu não estou aqui pensando qual gesto eu tenho que fazer para cada palavra que eu digo. Isso vem, e às vezes eu vou dizer palavra, e você vai dizer palavra, e alguém vai dizer palavra. E tudo é palavra. O que importa, o que é importante é essa entrega de você ver careta na cara da pessoa. E não que a gente tem que fazer exageros, mas só soltar, sabe? Para não ficar preocupado e achando que são defeitos. Que, na verdade, na minha opinião, não são. E são diferenciais que a gente alcança através do autoconhecimento que a gente começa a falar. Poxa, não é um desfile de moda. Claro que eu quero estar bem, eu arrumo meu cabelo, eu tomo banho, mas as pessoas não estão aqui por causa de nada. Elas querem a mensagem. Porque senão elas vão ver uma foto minha e ficar olhando a minha foto lá durante uma hora que não tem nem a minha voz para atrapalhar. Quem está aqui é porque se verdade. identificou com a minha construção, se identifica com o meu modo de tratar as pessoas. Então eu fico muito feliz com esse seu feedback. Muito obrigado, viu? Imagina. Celi, eu conto Muito com você, bom. então, dentro do curso. Convida a Lau também. As Pode inscrições contar. Eu vão queria que até a Lau amanhã. também participasse. Eu sei. A gente Você está já fez vendo aí, eu live queria com... muito. Você já fez live com a Lau, Celi? Não, ainda não. Eita, tem que fazer. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Ela Lau. vai fazer uma live agora, 5 Ela não horas. tá aqui. Mas Ela boas vai energias para entrar com. ela. Qualquer dia a gente marca uma live, nós três, A gente então. marca, com certeza. Eu acho que ela vai te convidar também em algum momento aí, se você tiver disponibilidade. Porque ela vai abrir uma turma agora, vai entrar no lançamento também. Perfeito, manda ela E, me procurar. e ela, e ela quer também melhorar esse trabalho nas redes sociais, né, de comunicação. Contem comigo, Muito Celi. bom, Cris. Muito maravilha. Te Obrigado. agradeço Levinho, né? demais. É um cafezinho. Eu achei linda a sua roupa, você perguntou. Eu acho essas molduras muito Pois bonitas. é, eu acho que eu Quando eu fui no vou usar. México, eu trouxe uma muito parecida para minha mãe, mas ela era branca com esses detalhes assim. Mas eu acho muito Sim, bacana. E jamais fica nessa, ai, vou roubar a luz. Tem luz para todo mundo. Vem a tem roupa que luz, eu você estiver acredito. sentindo bem e Eu dá certo acredito, sempre. assim. Fica Super. com Deus, viu, Celi? Muito obrigado pela troca. Obrigada, Cris. Um beijo. Até Tchau. mais. Beijo.